Segundo Rino, irmão mais velho de Lila, a menina tinha aprendido a ler por volta dos 3 anos, olhando as letras e as figuras de seu silabário. Enquanto ele fazia as tarefas, ela se sentava a seu lado na cozinha e aprendia até mais do que ele. Rino tinha quase 6 anos a mais que Lila. Era um menino corajoso que brilhava em todas as brincadeiras do pátio e da rua, especialmente no arremesso de peão. Mas ler, escrever, fazer contas, aprender poesias de cor não eram para ele. Com menos de 10 anos, o pai, Fernando, começou a levá-lo todos os dias à sua portinha de sapateiro numa viela além da estrada, a fim de ensinar-lhe o ofício de fazer meias solas. Nós, meninas, quando o encontrávamos, farejávamos nele o cheiro de pés sujos, de botina velha, de resina, e debochávamos dele chamando-o de engraxate. Talvez por isso ele se vangloriasse de estar na origem dos talentos da irmã, mas na verdade ele nunca teve um silabário, nem nunca se sentara um minuto sequer para fazer as tarefas. Portanto, é impossível que Lila tivesse aprendido algo com seus esforços escolares. O mais provável é que tenha compreendido o funcionamento do alfabeto graças às folhas de jornal com que os clientes embrulhavam os sapatos velhos e que certas vezes o pai levava para casa a fim de ler as notícias mais interessantes para a família. Seja como for, independentemente de as coisas terem acontecido de um modo ou de outro, o dado real era um só. Lila sabia ler e escrever, e desde aquela manhã cinzenta em que a professora fez sua revelação, o que me ficou impresso na mente dessa notícia foi, sobretudo, um sentimento de fraqueza. A escola, desde o primeiro dia, logo me pareceu um lugar bem mais alegre que minha casa. Era o local do bairro em que eu me sentia mais segura e ia para lá muito emocionada. Prestava atenção nas aulas, executava com o máximo zelo tudo o que me mandavam fazer. Aprendia. Mas, acima de tudo, gostava de agradar a professora, gostava de agradar a todos. Em casa, eu era a preferida do meu pai e meus irmãos também gostavam de mim. O problema era minha mãe. Com ela, as coisas nunca iam por um bom caminho. Já na época, quando eu tinha pouco mais de 6 anos, tinha a impressão de que ela fazia tudo para me mostrar que eu era supérflua em sua vida. Não tinha simpatia por mim, nem eu por ela. Seu corpo me dava repulsa, o que ela provavelmente intuía. Ela alourava, íris azuis, opulenta, mas tinha o olho direito que nunca se sabia para onde olhava, e a perna esquerda também não funcionava direito. Ela a chamava de perna machucada. Mancava e seu passo me inquietava, especialmente à noite, quando não podia dormir e andava pelo corredor, pela cozinha, voltava atrás e recomeçava. Às vezes, a escutava esmagar com golpes raivosos do taco as baratas que chegavam à porta de entrada e a imaginava com olhos furiosos, como quando implicava comigo. Com certeza ela não era feliz. Os afazeres domésticos a abatiam e o dinheiro nunca bastava. Irritava-se frequentemente com meu pai, contínuo na prefeitura, gritava-lhe que devia evitar alguma coisa, que assim não era possível seguir adiante. Brigavam. Porém, como meu pai não erguia a voz nem mesmo quando perdia a paciência, eu sempre ficava do lado dele e contra ela, ainda que às vezes ele batesse nela e soubesse ser bastante ameaçador comigo. Foi ele e não minha mãe quem me disse no meu primeiro dia de escola: Lenúcia, seja boa com a professora e nós a manteremos na escola. Mas se não for boa, se não for a melhor, papai precisa de ajuda e você vai ter que trabalhar. Aquelas palavras me assustaram muito. No entanto, mesmo tendo sido pronunciadas por ele, as senti como se tivessem sido sugeridas por minha mãe, como se ela as tivesse imposto. Prometi a ambos que seria uma boa aluna, e as coisas correram tão bem desde o início que a professora frequentemente me dizia: Greco, sente aqui perto de mim. Era um grande privilégio. Olieveiro sempre tinha ao seu lado uma carteira vazia para onde convidava as melhores como prêmio. Nos primeiros tempos, eu sentava ao seu lado continuamente. Ela me exortava com muitas palavras encorajadoras, elogiava meus cachinhos e assim reforçava minha vontade de fazer bem feito. Bem ao contrário de minha mãe, que quando eu estava em casa, tantas vezes me cobria de críticas e até de insultos, que eu só queria me meter num canto escuro e esperar que não me achasse nunca mais.
Depois aconteceu que Dona Cerulo veio até nossa classe e a professora Oliveiro nos revelou que Lila estava muito à frente de nós. Não só chamou mais vezes a ela que a mim para sentar a seu lado. Não sei dizer o que aquele rebaixamento causava dentro de mim. Acho difícil hoje dizer com fidelidade e clareza o que senti. De início, talvez não tenha sentido nada, só um pouco de ciúme, como todas nós. Mas o certo é que, justo naquele período, me surgiu uma preocupação. Pensei que, embora minhas pernas funcionassem bem, eu corria o risco permanente de me tornar manca. Acordava com essa ideia na cabeça e me levantava logo da cama para ver se minhas pernas ainda estavam em ordem. Talvez por isso me tenha fixado em Lila, que tinha pernas magérrimas, ligeiras, sempre em movimento, balançando-as, mesmo quando se sentava ao lado da professora, tanto que esta se irritava e a despachava logo para o seu lugar. Algo me convenceu então de que se eu caminhasse sempre atrás dela, seguindo sua marcha, o passo de minha mãe me entrara em minha mente e não saía mais. Por fim, deixaria de me ameaçar. Decidi que deveria regular-me de acordo com aquela menina e nunca perdê-la de vista, ainda que ela se aborrecesse e me escorraçasse. É provável que essa tenha sido minha maneira de reagir à inveja, ao ódio e de sufocá-los. Ou talvez tenha disfarçado assim o sentimento de subalternidade, o fascínio que experimentava. Com certeza me adestrei em aceitar de bom grado a superioridade de Lila em tudo, inclusive seus abusos. Além disso, a professora se comportou de modo muito perspicaz. É verdade que chamava Lila muitas vezes para se sentar a seu lado, mas parecia fazê-lo mais para amansá-la que para premiá-la. De fato, continuou a elogiar Marisa Sarroteri, Carmela e, sobretudo, a mim. Deixou que eu brilhasse à vontade, me encorajou a ser cada vez mais disciplinada, mais diligente, mais aguda. Quando Lila saía de suas turbulências e me superava sem esforço, Oliveira primeiro me elogiava com moderação e depois passava a exaltar a excelência dela. Sentia mais forte o veneno da derrota quando quem me superava era Marisa ou Carmela. Se ao contrário eu ficava em segundo, atrás de Lila, fazia uma expressão mansa de consenso. Acho que naqueles anos só temi uma coisa: não ser mais emparelhada a Lila nas hierarquias estabelecidas pela professora, não ouvir mais a Oliveira dizer com orgulho que Cerulo e Greco são as melhores. De um dia ela dissesse: as melhores são Cerulo e Sarrotório, ou Cerulo e Peluso. Eu cairia fulminada. Por isso, empenhei todas as minhas energias de menina, não para me tornar a primeira da classe, coisa que me parecia impossível conseguir, mas para não deslizar para o terceiro, o quarto, o último lugar. Dediquei-me ao estudo e a muitas outras coisas difíceis, distantes de mim, só para ficar à altura daquela menina terrível e fulgurante. Fulgurante para mim, para os outros alunos, Lila era apenas terrível. Da primeira à quinta série, ela foi, por culpa do diretor e um pouco também da professora Oliveiro, a menina mais desastrada da escola e do bairro. Pelo menos 2 vezes ao ano, o diretor obrigava as classes a concorrerem entre si, de modo a identificar os alunos mais brilhantes e, assim, os professores mais competentes. Oliviero gostava dessa competição. Em conflito permanente com seus colegas, com os quais às vezes parecia prestes a se atacar, a professora usava Lila e a mim como prova evidente de quanto ela era competente, a melhor professora da escola fundamental do nosso bairro. Por isso, acontecia de ela frequentemente nos levar para outras turmas, mesmo sem ser solicitada pelo diretor, para nos fazer disputar com outras crianças, meninas e meninos. Na maioria das vezes, era mandada em ação de reconhecimento para sondar o nível de competência do inimigo. Em geral, vencia, mas sem exagerar, sem humilhar professores nem alunos. Eu era uma menina de coracóis, louros, bonitinha, feliz de me exibir, mas não insolente, e transmitia uma impressão de delicadeza que enternecia. Então, se me mostrava a melhor em recitar poesias, em vez de dizer as tabuadas, em multiplicar e dividir, em pontificar o que Alpes era marítimos, Cócios, Gaios, Peninos, etc., os outros professores terminavam por me afagar, e os colegas percebiam o esforço que eu tinha feito para, enfim, enfiar na cabeça toda aquela maçaroca, e por isso não me odiavam.
O caso de Lila era diferente. Já na primeira série, estava além de qualquer competição possível. Aliás, a professora dizia que com um pouco de esforço, ela estaria apta a fazer os exames da segunda e com menos de 7 anos pular para a terceira série. Com o passar do tempo, o abismo cresceu. Lila fazia mentalmente cálculos complicadíssimos. Seus ditados não apresentavam um erro sequer. Falava sempre em dialeto, como todos nós, mas quando necessário, exibia um italiano livresco, recorrendo até a palavras como afeito, exuberante, de bom grado. De modo que, quando a professora a mandava a campo para explicar os modos e os tempos dos verbos ou resolver problemas matemáticos, qualquer possibilidade de dissimulação ia pelos ares e os ânimos se exaltavam. Lila era demais para qualquer um. Além disso, não concedia brechas à benevolência. Reconhecer sua excelência significava para nós, crianças, admitir que nunca a superaríamos e que era inútil competir. Para os mestres e professores, confessar que foram crianças medíocres. Sua rapidez mental lembrava o sibilo, o bote, a mordida letal. E eu, sem aspecto, não havia nada que agisse de corretivo. Estava sempre desgrenhada, suja, com cascas de ferida nos joelhos e cotovelos que nunca saravam. Os olhos grandes e vivíssimos sabiam se transformar em fissuras atrás das quais, antes de qualquer resposta brilhante, havia um olhar que parecia não só pouco infantil, mas talvez nem humano. Todo o movimento dela dizia que fazer-lhe mal não serviria para nada, porque não importa como as coisas saíssem, ela acharia o modo de fazer ainda pior. Portanto, o ódio era tangível e eu o percebia. Ela era hostilizada tanto pelas meninas quanto pelos meninos, mas por estes mais abertamente. De fato, por algum motivo secreto, a professora Oliviero gostava de nos levar, sobretudo, para as classes onde era possível humilhar não tanto alunas e professoras, mas alunos e mestres. E o diretor, por motivos igualmente secretos, favorecia especialmente disputas desse tipo. Em segunda, cheguei a pensar que na escola apostavam dinheiro, talvez muito dinheiro, com aqueles nossos encontros. Mas eu estava exagerando. Talvez fosse só uma maneira de dar vazão a velhos rancores ou de permitir que o diretor levasse na rédea curta os professores não tão bons ou menos obedientes. O fato é que, certa manhã, nós duas, que na época estávamos na segunda série, fomos levadas simplesmente a uma classe da quarta, a turma do professor Ferraro, onde estavam tanto Enzo, o filho malvado da verdureira, quanto Nido Sarratori, o irmão de Marisa, por quem eu era apaixonada. Todos conheciam Enzo. Era repetente e pelo menos umas 2 vezes tinha sido arrastado pelas salas com um cartaz no pescoço, onde o professor Ferraro, um homem de cabelos grisalhos cortados à escovinha, comprido e magérrimo, o rosto pequeno e muito marcado, de olhos assustados, tinha escrito burro. Janino era tão bom, tão dócil, tão silencioso que era conhecido de todos e querido principalmente por mim. Naturalmente, Enzo era um zero à esquerda em matéria de estudos e ficávamos de olho nele só porque era briguento. Em questão de inteligência, nossos adversários eram Nino e descobrimos ali na ocasião Afonso, terceiro filho de Dom Aquile, um menino muito bem cuidado, também de segunda série, que não parecia ter os 7 anos que tinha. Era considerado de fato excelente e se via que o professor o havia chamado para a quarta série porque confiava mais nele que em Nino, quase 2 anos mais velho. Houve certa tensão entre Alievero e Ferraro por aquela convocação inesperada de Carrate. Mas depois a disputa começou diante das turmas reunidas numa única sala. Fomos questionados sobre os verbos, a tabuada, as 4 operações, primeiro no quadro e depois oralmente. Daquela circunstância em especial, 3 coisas ficaram em minha mente. A primeira é que o pequeno Alfonso me desbancou logo. Ele era calmo e preciso, mas tinha o mérito de não tripudiar o adversário. A segunda é que Nino Sorratori, para a surpresa de todos, quase não respondeu às questões, ficou aparvalhado, como se não entendesse o que os 2 professores perguntavam. A terceira é que Lila enfrentou o filho de Dom Aquiles sem nenhuma vontade, como se não se importasse com o outro pudesse superá-la.
A cena só se animou quando passamos aos cálculos de cor, adições, subtrações, multiplicações e divisões. Apesar do desinteresse de Lila, que às vezes ficava calada como se não tivesse escutado a pergunta, Afonso começou a perder pontos, errava principalmente as multiplicações e divisões. Por outro lado, se o filho de Dom Aquiles cedia, tampouco Lila se mostrava à altura e os dois pareciam mais ou menos iguais. Mas a certa altura ocorreu um fato imprevisto. Por duas vezes, quando Lila não respondeu ou Afonso errava, se ouviu cheia de desprezo a voz de Enzo Sicano, que, nos últimos bancos, dizia o resultado correto. Isso estarreceu a classe, os professores, o diretor, Lila e a mim. Como era possível que alguém como Enzo, preguiçoso, incapaz e delinquente, soubesse fazer cálculos complicados melhor que eu, Afonso e Nina? De repente, Lila pareceu despertar. Afonso saiu do jogo rapidamente e, com o consentimento orgulhoso do mestre, que mandou de pronto o contentador, teve início um duelo entre Lila e Enzo. Os dois travavam um longo combate. A certa altura, o diretor se antecipou ao professor e chamou o filho da verdureira à cátedra, ao lado de Lila. Enzo deixou o banco da última fila com risinhos nervosos, dele e de seus seguidores, mas depois ficou ao lado da lousa, diante de Lila, fechado, incomodado. O duelo continuou com cálculos mentais cada vez mais difíceis. O menino dava o resultado em dialeto, como se estivesse na rua e não numa escola, e o professor corrigia sua dicção, mas a cifra era sempre correta. Enzo parecia muito orgulhoso daquele momento de glória, ele mesmo espantado de como era bom. Então começou a ceder, porque Lila acordara definitivamente e agora exibia aqueles olhos de fresta, muito determinados, respondendo com precisão. Por fim, Enzo perdeu. Perdeu, mas sem se resignar. Passou aos xingamentos, gritando obscenidades terríveis. O professor o mandou para trás do quadro negro de joelhos, mas ele se recusou a ir. Levou bordoada nos nós dos dedos e foi arrastado pelas orelhas até o canto do castigo. O dia de escola terminou assim. Mas desde então, o bando dos meninos começou a nos atirar pedras. Aquela manhã do duelo entre Lila e Enzo é importante em nossa longa história. Ali se iniciaram muitos comportamentos de árdua decifração. Por exemplo, viu-se com clareza que Lia podia, se quisesse, dosar o uso de suas capacidades. Era isso o que tinha feito com o filho de Dom Aquile. Não só não quis derrotá-lo, mas também calibrou silêncios e resposta de modo a não ser derrotada. Na época, ainda não éramos amigas e eu não pude perguntar o porquê daquele comportamento. Na verdade, não era preciso fazer perguntas, eu era capaz de intuir a razão. Assim como eu, ela também estava proibida de agir mal não só com Dom Aquile, mas com toda a família dele. Era assim, não sabíamos de onde derivava aquele temor, aversão, ódio, complacência que nossos pais manifestavam perante os Carraque e transmitiam a nós, mas ele existia. Era um fato, assim como o bairro, suas casas desbotadas, o cheiro miserável das escadas, a poeira das ruas. Com toda a probabilidade, Nino também ficou muito para permitir que Afonso desse o melhor de si. Tinha balbuciado algumas coisas, bonito, bem penteado, os cílios muito longos, magro e energético, e por fim se calara. Para continuar a amá-lo, quis achar que as coisas se deram assim. Mas lá no fundo eu tinha minhas dúvidas. Ele tinha feito uma escolha, como Lila? Não tinha certeza disso. Eu me reiterava porque Afonso era realmente melhor que eu. Lila teria podido derrotá-lo imediatamente, no entanto, preferiu ficar empatada. E ele? Houve algo que me confundiu, talvez até magoou. Não uma incapacidade dele, não uma renúncia, mas hoje eu diria uma rendição. Aquele balbúcio, a palidez, o roxo que de repente lhe comeu os olhos, como estava bonito, tão lânguido, e, no entanto, como numa languidez, me desagradou. A certa altura, Lila também me pareceu belíssima. Em geral, a bonita era eu. Ela, ao contrário, era seca que nem a lixe salgado, emanava um cheiro selvagem, tinha o rosto comprido, estreito nas têmporas, fechado entre duas bandas de cabelos lisos e muito pretos.
Porém, quando decidiu deixar para trás tanto Enzo como Afonso, se iluminou como uma santa guerreira. Subira-lhe o rubor nas faces, que era o sinal de uma labareda vinda de cada canto do corpo, tanto que pela primeira vez pensei: Lila é mais bonita que eu. Então eu era segunda em tudo e torci para que ninguém jamais percebesse. Mas o mais importante daquela manhã foi a descoberta de que uma fórmula que usávamos frequentemente para escaparmos das punições guardava algo de verdadeiro e, portanto, de ingovernável e perigoso. A fórmula era: não fiz de propósito. De fato, Enzo tinha entrado na disputa em curso não de propósito, e não de propósito derrotara Atílio. Lila tinha derrotado Enzo de propósito, mas não de propósito derrotara também Afonso, e não de propósito o humilhara. Tinha sido apenas uma passagem necessária. Os fatos resultantes nos convenceram de que convinha fazer tudo de propósito, premeditadamente, de modo a saber o que devia se esperar. De fato, o que aconteceu em seguida nos atingiu de modo inesperado. Como quase nada tinha sido feito de propósito, desabou sobre nós uma avalanche de coisas inesperadas, uma atrás da outra. Afonso voltou para casa aos prantos por causa da derrota. Seu irmão Stefano, de 14 anos, aprendiz de salsicheiro na charcutaria pertencente ao seu pai, mas que nunca punha os pés ali, no dia seguinte veio à escola e disse coisas terríveis a Lila, chegando a ameaçá-la. A certa altura, ela lhe disse um insulto muito obsceno, e ele a empurrou contra o muro e tentou agarrar sua língua, gritando que a furaria com uma agulha. Lila voltou para casa e contou tudo a seu irmão Rino, que ficou cada vez mais vermelho com olhos faiscantes enquanto ela falava. Nesse meio tempo, enquanto voltava à noite para casa com seu bando, foi barrado por Stefano e surrado com tapas, socos e pontapés. De manhã, Rino foi procurar Stefano e ambos se pegaram batendo e apanhando de modo mais ou menos paritário. Dias depois, a mulher de Dom Aquile, tia Maria, bateu na porta do cerulo e ofendeu Nanzúnia, com uma cena de berros e insultos. Passou pouco tempo e num domingo após a missa, Fernando, o sapateiro, pai de Lila e de Rino, um homem pequeno, magérrimo, aproximou-se timidamente de Dom Aquile e lhe pediu desculpas, sem, entretanto, dizer por que se desculpava. Eu não vi, ou pelo menos não me lembro de ter visto, mas se disse que as desculpas foram feitas em alto e bom som, de modo que todos ouvissem, embora Dom Aquile tivesse seguido em frente como se o sapateiro não falasse com ele. Pouco tempo depois, eu e Lila ferimos Enzo no tornozelo com uma pedra, e Enzo atirou uma pedra que atingiu Lila na cabeça. Enquanto eu gritava de medo e Lila reerguia com o sangue a escorrer por baixo dos cabelos, Enzo desceu para o desancapo, também sangrando, e ao ver Lila naquele estado, de modo totalmente imprevisível e incompreensível para nós, começou a chorar. Logo em seguida, Rino, irmão adorado de Lila, chegou à escola e aplicou vários tabefes em Enzo, que mal se defendeu. Rino era maior, mais velho e mais motivado. Não só, Enzo não disse nada sobre a surra que levou, nem ao seu bando, nem à mãe, nem ao pai, nem aos irmãos e primos, que trabalhavam todos no campo e vendiam frutas e verduras com o carreto. Naquela altura, graças a ele, as vinganças pararam. Por certo tempo, Lila circulou orgulhosamente com a cabeça enfaixada. Depois tirou as bandagens e mostrou a quem quisesse ver a ferida preta avermelhada nas bordas que despontava na testa sob a linha dos cabelos. Por fim, se esqueceu do que lhe acontecera e se alguém olhasse fixo para a marca esbranquiçada que ficou em sua pele, ela fazia um gesto agressivo, como dizer: "O que está olhando vai cuidar da sua vida." A mim nunca disse nada, nem sequer uma palavra de agradecimento pelas pedras que passei ou por eu ter enxugado seu sangue com a barra do meu avental. Mas desde aquele momento ela começou a submeter-me a provas de coragem que já não tinham nada a ver com a escola. A gente passou a se encontrar no pátio com frequência cada vez maior. Mostrávamos nossas bonecas, mas sem dar na vista, uma perto da outra como se estivéssemos a sós. A certo ponto, experimentamos colocá-las em contato para ver se davam bem.
E assim veio o dia em que estávamos próximas da abertura do porão com a grande descolada e fizemos uma troca. Ela ficou um pouco com minha boneca e eu com a dela. E Lila, de repente, fez Tina passar pela abertura da grade e a deixou cair. Senti uma dor insuportável. Considerava minha boneca de plástico a coisa mais preciosa que eu tinha. Sabia que Lila era uma menina malvada, mas nunca esperei que me fizesse uma coisa tão cruel. Para mim, a boneca tinha vida. Saber que ela estava no fundo de um porão, em meio aos 1000 animais que viviam ali, me deixou desesperada. Mas naquela ocasião, aprendi uma arte que mais tarde aperfeiçoei bastante. Contive o desespero, contive-o na borda dos olhos brilhantes, tanto que Lila me disse em dialeto: Você não se importa? Não respondi. Experimentava uma dor violentíssima, mas sentia que pior ainda teria sido brigar com ela. Estava como estrangulada entre dois sofrimentos, um já em ato, a perda da boneca, e outro possível, a perda de Lila. Não disse nada, fez apenas um gesto sem despeito, como se fosse natural, embora natural não fosse e eu soubesse que estava me arriscando muito. Limitei-me a jogar no porão sua nu, a boneca que ela acabara de me dar. Lila me olhou incrédula. O que você fizer, eu também faço, declarei logo em voz alta, assustadíssima. Agora vá buscá-la. Só se você for buscar a minha. Fomos juntas. Na entrada do edifício, à esquerda, estava o portãozinho que conduzia ao subsolo e conhecíamos bem. Bamba como era, uma das folhas se sustentava numa única dobradiça. A porta estava bloqueada por uma corrente que mal e mal prendia as duas tábuas. Toda criança era tentada e, ao mesmo tempo, aterrorizada pela possibilidade de forçar a portinha aquele tanto que tornaria possível passar para o outro lado. Nós fizemos isso. Conseguimos abrir um espaço suficiente para que nossos corpos delgados e flexíveis se esgueirassem para o portão. Uma vez ali dentro, primeiro Lila, depois eu, descemos por 5 degraus de pedra a um local úmido, mal iluminado pelas poucas aberturas ao nível da rua. Eu estava com medo, tentei seguir atrás de Lila, que, no entanto, parecia furiosa e ia decidida a recuperar sua boneca. Avancei tateando. Sentia sob a sola das sandálias objetos que estalavam, vidro, pedrisco, insetos. Em torno havia coisas não identificáveis, massas escuras, pontiagudas, quadradas ou arredondadas. A escassa luz que atravessava o escuro às vezes caía em coisas reconhecíveis: o esqueleto de uma cadeira, a haste de um lampadário, caixas de frutas, fundos e laterais de armários, gonzos de ferro. Levei um grande susto ao ver o que me apareceu como cara flácida, com grandes olhos de vidro que se alongava num queixo em longa forma de caixa. Topei com ela pendurado numa geringonça de madeira, uma expressão desolada, e gritei, apontando-a para Lila. Ela se virou num instante, se aproximou devagar de costas para mim, avançou a mão com cautela e atirou da geringonça. Depois se voltou, pôs a cara de olhos de vidro sobre a sua e agora exibia um rosto enorme, órbitas redondas sem pupilas, nada de boca, só aquela queixada preta balançando em seu peito. Foram instantes que me ficaram bem impressos na memória. Não tenho certeza, mas devo ter dado um verdadeiro grito de horror, porque ela se apressou em dizer com voz retumbante que era apenas uma máscara antigás. Seu pai a chamava assim. Tinha uma idêntica no depósito da casa. Continuei gemendo e tremendo de medo, o que evitavelmente a convenceu a tirá-la do rosto e jogá-la num canto, num estrondo e muita poeira, que se adensou entre as línguas de luz das claraboias. Fiquei calma. Lila olhou ao redor e localizou a abertura de onde deixamos cair Tina e Nu. Fomos para dentro da parede áspera, grumosa, olhamos na sombra. As bonecas não estavam lá. Lila repetia em dialeto: Não estão aqui, não estão aqui, não estão aqui, e apalpava o piso com as mãos, coisas que eu não tinha coragem de fazer. Foram minutos intermináveis. Por um momento achei que tivesse visto Tina, e com um sobressalto no coração me abaixei para pegá-la, mas era só uma velha folha amassada de jornal. Não estão aqui, repetiu Lila, e se afastou para a entrada. Então me senti perdida, incapaz de ficar ali sozinha e continuar a busca.
incapaz de ir embora com ela sem antes ter encontrado a boneca. Do alto dos degraus, ela disse: Foi Dom Aquile quem a roubou e enfiou na bolsa preta. Naquele mesmo instante, senti Dom Aquile deslizando, se arrastando entre as formas indistintas das coisas. Então abandonei Tina à própria sorte e escapei para não me perder de Lila, que já se dobrava ágil, passando pela porta escangalhada. Acreditava em tudo o que ela me dizia. Ficou na minha memória a massa informe de Dom Aquile a correr por canais subterrâneos com os braços arriados, segurando nos dedos grossos a cabeça de Nu de um lado e a de Tina do outro. Sofri muito. Caí de febre, fiquei boa, piorei de novo. Fui tomada por uma espécie de disfunção tátil. Às vezes tinha a impressão de que enquanto cada ser animado à minha volta acelerava os ritmos de sua vida, as superfícies sólidas se tornavam moles sobre meus dedos ou inflavam, deixando espaços vazios entre sua massa interna e a camada de superfície. Foi um mal-estar persistente que durou talvez alguns anos, até depois da primeira adolescência, mas justamente quando ele estava começando, sem que eu esperasse, recebi minha primeira declaração de amor. Eu e Lila ainda não tínhamos tentado subir até o apartamento de Dom Aquile. O luto pela perda de Tina ainda era insuportável. Eu tinha ido de má vontade comprar pão. Eram ordens de minha mãe e eu estava voltando para casa quando o troco bem apertado no punho para não perdê-lo, e o pacote ainda quente contra o peito, quando percebi que atrás de mim se aproximava Nino Sarratori, trazendo o irmãozinho pela mão. A mãe, Lídia, o fazia sair de casa nos dias de verão sempre na companhia de Pino, que na época não tinha mais que 5 anos, com a obrigação de nunca se afastar dele. Quando chegamos perto de uma esquina pouco depois da churcataria, Nino fez que ia passar à minha frente, mas em vez disso cortou meu caminho, me empurrou contra o muro, apoiou a mão livre na parede como uma barra impedindo minha passagem e com a outra puxou para si o irmão, testemunha silenciosa de seus atos. Disse todo ansioso algo que não entendi. Estava pálido, primeiro sorriu, depois ficou sério, então voltou a sorrir. Por fim, escandiu do italiano da escola. Quando a gente for grande, quero me casar com você. Depois me perguntou se nesse meio tempo eu não queria namorar com ele. Era um pouco mais alto que eu, magérrimo, pescoço comprido, as orelhas meio de abano. Tinha cabelos rebeldes, olhos intensos de longos cílios. Era comovente o esforço que fazia para conter a timidez. Embora eu também quisesse casar com ele, me veio de responder: Não, não posso. Ele ficou de boca aberta e Pino lhe deu um puxão. Eu fui embora. Desde aquele momento, comecei a me desviar todas as vezes que o avistava, e, no entanto, ele me parecia lindo. Quantas vezes fiquei rondando sua irmã Marisa só para estar perto dele e fazermos tudo juntos o caminho de volta para casa. Mas, evidentemente, ele me fez a declaração no momento errado. Não podia saber quanto eu me sentia perdida, a angústia que me dava o desaparecimento de Tina, como me consumia o esforço de estar sempre atrás de Lila, a que ponto me sufocava o espaço restrito do pátio dos prédios do bairro. Depois de muitos olhares longos e assustadores que me lançava de longe, ele também começou a me evitar. Por um tempo tive medo de que ele dissesse às outras meninas, especialmente à irmã, a proposta que me havia feito. Sabia que a Glória, a filha do confeiteiro, se comportava assim quando Enzo a pedir em namoro. E Enzo soube disso e se chateou, gritara na saída da escola com ela e disse que ela era uma mentirosa, até ameaçou matá-la com uma faca. Também tive a tentação de contar tudo o que acontecera, mas depois deixei para lá. Não disse nada a ninguém, nem a Lila, quando nos tornamos amigas. E aos poucos eu mesma me esqueci. A coisa me voltou à mente quando tempos depois toda a família Sarratori se mudou de lá. Numa manhã, apareceu no pátio a carroça e o cavalo que pertenciam ao marido de Assunta, Nicola, que com a mesma carroça e o mesmo cavalo vendia com a mulher frutas e verdura pelas ruas do bairro. Nicola tinha um belo rosto largo, com os mesmos olhos azuis e o mesmo cabelo louro do filho Enzo. Além de vender frutas e verduras, também trabalhava com fretes. E assim ele, Donato Salvatore, o próprio Nino e até Lídia começaram a levar tudo para baixo, bugigangas de todo tipo,
colchões, móveis, ajeitando a cada peça na carroça. Assim que ouviram o barulho das rodas no pátio, as mulheres, até minha mãe, até eu, correram todas para as janelas. Havia uma grande curiosidade. Parece que Donato tinha recebido uma casa nova diretamente dos ferrovias do estado, situada nos arredores de uma praça que se chamava Piazza Nazionale. Ou então, disse minha mãe, a mulher o obrigara a se mudar para escapar às perseguições de Melina, que queria roubar-lhe o marido. É provável. Minha mãe sempre via o mal ali onde, para minha irritação, cedo ou tarde se descobria que o mal de fato estava, e seu olho estrábico parecia feito precisamente para identificar os movimentos secretos do bairro. Como Melina reagiria? Era verdade, como eu ouvira sussurrar, que ela tinha ficado grávida de Sorratore e depois mandava matar o bebê? E seria possível que ela se metesse a gritar coisas horríveis, inclusive esta? Todas nós, meninas e adultas, estávamos nas janelas, quem sabe para dar adeus com as mãos à família que partia, quem sabe para assistir ao espetáculo de raiva daquela mulher feia, seca e viúva. Vi que Lila e sua mãe Núzia também se espichavam para ver. Busquei o olhar de Nino, mas ele parecia ocupado com outras coisas. Então, como sempre sem um motivo preciso, fui tomada de um esgotamento que enfraquecia tudo à minha volta. Pensei que talvez ele só tivesse se declarado porque já sabia que estava de partida e antes disso queria me dizer o que sentia por mim. Fiquei olhando enquanto ele ia e vinha, transportando caixas cheias de tralhas, e senti culpa, uma dor no peito. Agora ele ia embora feito um passarinho. Por fim, a procissão de móveis e objetos cessou. Mateu e Donato começaram a passar cordas para prender tudo à carroça. Lídia Sarratori apareceu de vestido como se fosse a uma festa, pôs até um chapeuzinho de verão de palha azul. Empurrava um carrinho com o filho menor e ao lado trazia as duas meninas, Marisa, que tinha minha idade, 8 anos para 9, e Clélia, de 6. De repente, ouviu-se um barulho de coisas quebradas no terceiro andar. Quase ao mesmo instante, Melina começou a gritar. Eram gritos de tanto desespero que ouvi Lila tampando os ouvidos. Ouviu-se também a voz muito sofrida de Ada, a segunda filha de Melina, que gritava: Mamãe, não! Não, mamãe! Após um lapso de incerteza, eu também tapei os ouvidos, mas nesse meio tempo começaram a voar objetos da janela e minha curiosidade foi tanta que destapei os tímpanos, como se precisasse de sons nítidos para compreender. Mas Melina não gritava palavras, como se tivesse ferida. Não era possível vê-la. Dela não se entrevia sequer um braço ou uma mão a lançar as coisas. Panelas de cobre, copos, garrafas e pratos pareciam voar da janela por vontade própria, e na rua Lídia Sarratori se esgueirava cabisbaixa, o corpo curvado sobre o carrinho, as filhas atrás, e Donato trepava sobre a carroça entre seus bens e Dom Nicola segurava o cavalo pela rédea, enquanto as coisas se espatifavam no asfalto, quicavam, se espedaçavam, lançando lascas entre as patas nervosas do animal. Procurei Lila com um olhar. Agora topei com outro rosto, um rosto atordoado. Deve ter notado que eu a olhava e logo escapuliu da janela. A carroça se moveu, beirando o muro, sem se despedir de ninguém. Também Lídia e os 3 filhos se retiravam rumo ao portão, enquanto Nino parecia sem vontade de ir embora, como hipnotizado pelo desperdício dos objetos frágeis contra o asfalto. Por último, vi voar da janela uma espécie de mancha negra. Era um ferro de passar, ferro maciço, alça de ferro, base de ferro. Quando Tina ainda estava comigo e eu brincava em casa, usava o ferro de minha mãe idêntico em formato de proa, fingindo que era um barco na tempestade. O objeto veio abaixo e fez um buraco no chão com um baque seco, aos poucos metros de Nino. Por pouco, pouquíssimo, não o matou.